A temporada 2021 começou com o pé direito para os brasileiros no automobilismo internacional. Depois da pole position de Pipo Derani e Felipe Nasser nas 24 horas de Daytona, a vitória ficou com Hélio Castro Neves, ele que é o atual campeão da IMSA, esse torneio de corridas de longa duração que é o mais importante campeonato de protótipos e GT da América do Norte. E além da vitória do Elinho nos protótipos, a gente também teve pódio do Augusto Farfus nos GTs e brasileiros brilhando em todas as categorias. A gente vai falar disso e falar também da vitória brasileira na Fórmula 1 virtual com Enzo Fittipaldi. Então aperta os cintos porque a gente vai começar a viajar mundo afora. A gente começa o ano com vitória brasileira no automobilismo internacional. Hélio Castro Neves, que é o atual campeão da IMSA, mudou de equipe, saiu da Penske e foi para a Wayne Taylor Racing e começou essa relação nova com o pé direito. Elinho venceu as 24 horas de Daytona, competindo ao lado do português Felipe Albuquerque e dos norte-americanos Alexander Rossi e Rick Taylor. Rick Taylor que fez esse campeonato de 2020 com ele e foi campeão junto com Elinho lá na Penske. Foi um corridaço desse quarteto dentro dessa categoria de protótipos que teve muita disputa o tempo todo. Foi uma corrida intensa de 24 horas em que a liderança mudou de mãos várias vezes e no final a vitória ficou com o protótipo número 10 da Wayne Taylor Racing. E ninguém melhor que o próprio Hélio Castro Neves para nos contar como foi essa aventura. Fala, Elinho! Aí galera, pois é, não dá pra fazer o vídeo que eu tô na estrada, não tô dirigindo não, mas não tem luz aqui, então ninguém vai ver minha cara, mas ó, que fantástica, que corrida difícil, que corrida excitante, essa corrida realmente é brutal. E parabéns pela equipe, pela preparação. Eu já tinha mencionado que eles fizeram um bom trabalho preparando, pensando não no carro mais rápido, pensando no carro constante, e foi isso que a gente teve, né? Se vocês assistiram a corrida, viram que o Cadillac estava muito rápido, principalmente o da Ganassi. Não sei o que eles fizeram, que normalmente os Cadillacs estavam rápido no infield, mas o da Ganassi era tanto no infield como na reta. Então foi realmente uma batalha muito dura. Do crédito para o engenheiro que fez um carro que era bom tanto com pneu, por exemplo, as minhas voltas mais rápidas, inclusive eram nas voltas finais, quer dizer, quando o pneu já estava mais velho, então o carro começava com um ritmo bom e terminava com um ritmo melhor ainda. O Felipe Albuquerque guiou muito, fez um excelente trabalho no final. Eu estava preparado para entrar, eles tinham me falado: você vai entrar agora, porque estava muito quente, só que eu não tinha andado com a pista, eu só andei à noite. Então a pista estava completamente diferente e como o Felipe tinha andado poucas horas antes, então era melhor que ele entrasse. Então foi muito legal, todo mundo estava bem sincronizado. A única coisa que a gente teve um pouquinho de falta de sorte no negócio dos tráfegos, que foi ajudando um pouco a Ganassi, mas a gente também teve sorte quando furou o pneu deles, que foi um alívio total. Então valeu, agora é seguir adiante com a Maya Shank Race para uma outra equipe e esperamos ter o mesmo sucesso que nós tivemos com a Wayne Taylor. Valeu, gente, seguimos adiante, abraço. Valeu, forte abraço para você também. É sensacional ouvir o vencedor saindo do circuito, saindo do autódromo, ainda na emoção do momento, e a gente teve essa oportunidade. Essa corrida foi uma corrida muito especial aí para os brasileiros, apesar do gosto meio agridoce aí do Felipe Nasser e do Pipo Derani. A gente tem que lembrar que eles fizeram a pole position, estiveram muito competitivos durante toda a semana de treinos, largaram bem, disputaram essa vitória, mas tiveram um problema de câmbio na 19ª hora e aí saíram da briga pela vitória. Eles terminaram em 6º lugar na categoria, mas esses pontos são muito importantes. A gente tem que lembrar que na IMSA a pontuação é muito parelha e cada ponto conta, então foi importante eles terminarem essa corrida e somarem os pontos desse 6º lugar. Então, Pipo Derani e Felipe Nasser, dois brasileiros que competem juntos, competem em dupla ao longo da temporada e tiveram aí a companhia nessa prova especificamente do Mike Conway e do Chase Elliott, atual campeão da NASCAR. Então a gente pode esperar um grande campeonato dos brasileiros na IMSA, principal torneio de longa duração dos Estados Unidos.
Se nos protótipos a gente teve pole position brasileira e vitória brasileira, no GT os brasileiros também mandaram bem. A gente começa falando da GT Le Mans, que tem um regulamento próximo do Mundial de Endurance, com um pouco mais de desenvolvimento nos carros, e onde a gente teve o Augusto Farfus como nosso representante, competindo com a BMW M8. O Farfus vinha de 2 vitórias consecutivas. Ele ganhou em 2019 com o carro 25 e em 2020 com o carro 24. Em 2028 ele competiu novamente com o carro 24 e terminou em 3º lugar. Foi uma disputa acirradíssima com o pessoal da Corvette e no final o Augusto, que correu com John Edwards, Jess Krohn e Mark Whitman, terminou na 3ª posição na corrida que foi vencida pelo Antônio Garcia, pelo Jordan Taylor e pelo Nick Katzberg da Corvette. E quase deu pódio brasileiro também na GT Daytona, onde tivemos o Daniel Serra e o Marcos Gomes, ambos campeões da Stock Car. A gente começa falando pelo Daniel Serra porque ele teve numa situação ali de disputar a vitória com a Ferrari. Ele, que é piloto oficial da Ferrari, chegou numa disputa duríssima com o alemão Maro Engel, que acabou resultando em um toque que furou o pneu da Ferrari do Daniel Serra, e com esse furo de pneu eles acabaram perdendo volta, perderam qualquer chance de vitória. Então, na classificação final, ficou Russell Ward, Philip Ellis, Indy Jones e Maro Engel com o Mercedes AMG GT3, e o Daniel Serra terminou com a sua Ferrari 488 GT3 na 8ª posição. Ele que correu ao lado do Simon Mann, do Niklas Nielsen e do Matteo Cressoni. Já o Marcos Gomes não completou a corrida, só que o Marquinhos, que correu por uma equipe cliente da Ferrari, marcou a melhor volta da prova nessa classe GT Daytona, que tem um regulamento mais parecido com os regulamentos globais dos campeonatos de GT3, os campeonatos continentais, os campeonatos globais como o GTC. Então esse regulamento torna o custo um pouco mais baixo. O Marcos Gomes correu pela equipe Scuderia Corsa, que é uma equipe cliente da Ferrari, e chegou a disputar ali o top 5, andou muito forte, mas infelizmente sofreram uma quebra e abandonaram. Então o Marquinhos anunciou também que vai competir de Mercedes no IGTC, ao lado do Raffaele Marcello, a equipe Ruby Alto, que ele ajudou a classificar para Le Mans no ano passado, ele disputou as 24 horas de Le Mans, troca a Ferrari pela Mercedes. Então a gente vai ouvir falar muito desses nossos brasileiros mundo afora. A gente sai da América do Norte falando de endurance para ir até a Europa, falando dos brasileiros que estão rumo à Fórmula 1. E a nossa viagem para a Europa começa falando de Gianluca Petekoff, brasileiro que anunciou a sua saída do Ferrari Driver Academy. O Gianluca, ele é o atual campeão da Fórmula 3 regional europeia e tem 40 pontos aí, quase 40 pontos na disputa da superlicença, em que a FIA exige para que um piloto possa disputar o Mundial de Fórmula 1. Portanto, ele é um piloto que está numa situação tecnicamente muito boa no mercado nesse momento, mas que está sem patrocinadores. Então, o futuro dele para seguir aí na Fórmula 3 e na Fórmula 2 ainda é incerto, e por isso ele anunciou a saída da Academia de Pilotos da Ferrari, que ele agradeceu muito, todo o pessoal, todo o time, e sai por cima, sai com título, o que é mais importante. E outro piloto da Academia da Ferrari, o Enzo Fittipaldi, venceu o GP da Áustria virtual, organizado pelo pessoal da Fórmula 1, com o jogo oficial da Fórmula 1, e esse campeonato começou aí com o GP da Áustria e o Enzo deu um show. Ele e o irmão, o Pietro, correram com a equipe Haas e largaram o Enzo em 10º lugar e o Pietro em 17º. O Pietro terminou em 5º lugar e o Enzo ganhou a corrida. E ganhou a corrida, sabe em cima de quem? Do Arthur Leclerc, que foi o grande rival do Gianluca Petekoff na Fórmula 3 regional europeia. Então, brasileiros brilhando nas pistas reais e virtuais nesse começo de ano. E você fica ligado no podcast Mundo Afora, que está toda semana no ar no feed do F1 Mania. Procura lá por F1 Mania que você vai achar o nosso podcast Mundo Afora, falando a respeito dos brasileiros no automobilismo internacional. E fica ligado nas nossas sugestões de conteúdos para você conhecer um pouco mais aqui do canal Fórmula 1. Um forte abraço e até a próxima!